Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gilmar, sou entusiasta de carro antigo, tenho carro antigo já há mais de 10 anos, acho que já há uns 15 anos que eu mexo com carro antigo. Tive a oportunidade de ter 3, desses 3, um ainda está comigo, e também tive oficina por quase 5 anos, aonde na minha oficina eu conheci alguns carros antigos. E na minha oficina eu não mexia com carro antigo, realmente não dava lucro, tá? E na oficina era um negócio, então o carro antigo de dia a dia, geralmente são as pessoas que estão lisas. A realidade do nosso país é essa. Então você vai fazer uma manutenção, é difícil de fazer, é mais chato de fazer, o parafuso está enferrujado lá, a porca não quer soltar e o cliente não quer entender isso. Você acaba demorando mais para fazer o serviço, gastando mais hora homem de mecânico, você acaba se entubando, o cliente acaba se estressando e carro antigo tem que ser pessoas especializadas em carro antigo para poder dar a atenção necessária e cobrar o valor, porque daí o cara já chega no mecânico de carro antigo, não vai perguntar preço, né? Mas o intuito desse vídeo não é falar de mim nem da minha trajetória, é só para dizer que eu tenho uma certa história aí com o carro antigo, tá bom? O carro antigo, vamos lá as frases que todo mundo fala em encontro de carro, você vai no posto de gasolina, o cara olha o teu carro, começa a falar, então assim, vamos lá. Carro antigo é melhor que carro novo? Mito ou verdade? Agora eu vou ganhar uns hates. É mito. Carro novo é melhor que carro antigo, sim. Ah, mas o meu pai tinha um Opala que foi até a Bahia e voltou. Mas ele foi lá em 1979. As estradas não podiam passar de 80. O carro não tinha airbag. O freio era mais mole do que silicone derretido. Você pisava no freio, era aquela bolacha mofada. Não tinha ABS, não tinha EBD, não tinha controle de tração, não tinha airbag, entendeu? A pastilha de freio era do tamanho de um biscoito maizena. A traseira era lona e esquentava. O óleo era DOT 3, esquentava, criava ar no sistema. Como que o carro antigo é melhor que o carro novo? Ah, não, mas o carro antigo ele tem uma lataria imensa. Esses carros novos encostou, amassou. É claro, você não é o para-choque do seu carro. Num carro antigo, se você bater, você vira uma bolacha quebrada. Você se ferra. O carro amassa, só risca o para-choque e você enfia a cabeça no para-brisa e morre. Tanto que existe um defeito de segurança dos carros antigos, dos que abrem o capô ao contrário. Opala, Maverick, Dojão, todos que abrem o capô ao contrário. Geralmente, a uma batida de 60 por hora, o capô entra como uma lâmina para dentro do carro, na altura do pescoço do motorista e passageiro. Ele degola você a 70 por hora numa batida frontal. Não tem airbag. Os carros até 80, o vidro era fixado muito forte. Você quebrava o para-brisa com a sua cabeça. Acho que a partir de 80, 90, o para-brisa foi feito para descolar quando você bater a cabeça. A Kombi tem o tanque de combustível em cima do motor. Como que pode ser que um carro antigo é melhor do que um carro novo? Se o carro antigo é melhor do que o carro novo, faça um desafio. Quem tem carro antigo, pega esse carro antigo e roda no dia a dia. Vai seguir a tua verdade. Eu duvido. Carro novo é mais econômico, é injeção eletrônica, é preparada para essa mijolina que nós temos hoje. Não dá para dizer, é mito. Outra frase de encontro, de posto de gasolina, de borracharia, de supermercado. Carro antigo dá muito gasto. E eu queria tanto ter carro antigo, mas não tenho dinheiro para isso. Verdade. Se você não tem como sustentar um carro antigo rodando para rodar, nem tenha. Porque ele vai dar para você manutenções mensais. É sempre uma coisa ou outra. Ou uma revisão de freio, ou a mijolina atual não está dando certo, aí você vai ter que regular o carburador. O ciclo de manutenção de revisão de um Fusca é de 3 em 3 mil quilômetros. Hoje você compra carro zero na concessionária com 10, 15 mil quilômetros de ciclo de manutenção. Então assim, o carro antigo ele precisa muito de manutenção, ele precisa muito de carinho e ele precisa de uma coisa que hoje não se faz, que é rodar. Entendeu? O cara pega o carro antigo, põe no guincho e vai lá no encontro em Jundiaí. Ele não roda com aquele carro. Entendeu? A gasolina fica lá mofando no tanque, o fluido de freio fica degradando, contaminando com umidade. O óleo vence sem rodar. Entendeu? O óleo contamina sem rodar. Então, nunca que um carro antigo é mais econômico que um carro novo, por mais caro que sejam as peças do carro novo. Ah, mas a injeção eletrônica do TSI da Volkswagen é uma fortuna. É verdade, mas eu acho que ainda assim, mesmo sendo uma fortuna certas manutenções hoje, a correia banhada a óleo do Onix, meu Deus,
É ruim, mas ainda é melhor rodar com o Onix banhado a óleo do que você rodar no dia a dia com um carro antigo. Nem que seja um Fusca. Você com certeza vai ter gastos picadinho todo mês. A correia banhada a óleo, você vai se incomodar com ela, se você não seguir os ciclos de manutenção, com 100 mil, 200 mil quilômetros. O Fusca, todo mês você tem que mexer naquele platinado, tem que mexer naquele carburador, cai um cisquinho lá no carburador e começa a falhar a marcha lenta. Quando você dá 100 por hora num Fusca, é como se você estivesse numa Ferrari, como se você estivesse num foguete da NASA. Entendeu? Então, o carro antigo dá muito gasto. E é verdade. Se você não tá a fim de gastar, não compre. Carro antigo é mais confortável. Olha lá, vou tomar na cara de novo. É mito. Carro antigo nunca vai ser mais confortável. Nunca, nunca vai ser mais confortável que um carro novo. Eu tive um Opala completo, com ar-condicionado, direção hidráulica, direção escamoteável e banco da vovó. Não é mais confortável do que o meu carro hoje. Por quê? Primeiro, você senta lá, pôr a bunda no banco é uma parte do conforto. Se você sentar lá para ouvir música, né? Mas eu tô falando de dirigir. Você vai dirigir um carro carburado, você vai pular uma lombada, ele vai querer morrer, você vai ter que pisar no acelerador e na embreagem junto. Se o seu Opala é câmbio automático, ele escapa uma vareta lá embaixo, e você tá todo social, bonito, escapa aquela porcaria daquela vareta lá embaixo, você vai ter que pôr no lugar. Então é confortável isso? Me fala. Cai um pivô do Opala, um barulho de roda, é confortável? Ah, mas cai pivô de carro novo? Não cai. Entendeu? Você liga pro seguro. E outra, você tem conforto de desembaçador de vidro, um ventilador forte para desembaçar dia de chuva, o limpador é automático, você tem aviso na tela de que a gasolina está em nível baixo. Aonde você vai confiar no ponteiro de gasolina de um Opala? Que conforto você tem naquele painel? Você chega lá, você acelera o Opala, é assim, você chega no pedágio, você para, você vai freando, você está com um quarto de gasolina, você vai freando, o carro fica com meio tanque, aí você paga o pedágio, arranca, ele fica na reserva. Que confiabilidade você tem nisso daí? Como que o carro antigo é mais confortável? O banco pode ser mais confortável? Eu tenho 1,90 quase. No Opala ficava encolhido, mesmo na regulagem máxima. Não dava regulagem no banco total. Se você pegar uma C10 com 1,90 de altura, você não dirige. O Fusca, eu cortei a chave de seta, deixei um toquinho, porque toda vez que eu pisava na embreagem, eu dava seta pra direita. Eu ia pisar na embreagem e batia o joelho na seta. Aonde o carro antigo é mais confortável? Ele é feito para pessoas de 1,70 m. Ele não te avisa nada. Ele só te avisa quando para. Parou, ó. Avisei, tem uma coisa errada, parei. Entendeu? Então não é mito. Carro antigo não é mais confortável, não. E se fosse tão confortável, os caras iam dirigindo até o encontro. Muitos deles, como eu falei, de novo, vai de guincho lá. Aí é fácil. Carro antigo chama mais atenção que carro novo. Mito ou verdade? Verdade. Eu tinha um Opala preto, eu cheguei a prestar serviço para uma montadora. Vou até falar o nome que eu acho que não tem problema. Carro de diretoria. Eu prestei serviço numa outra empresa que os carros da empresa eram uns Jeeps da Chevrolet, era um SUV da Chevrolet imenso. Era Jetta. Era só esses carros assim. Eu chegava com o Opala para prestar o meu serviço, todo mundo parava. Na hora que eu saía do estacionamento, os guardas ficavam olhando. Você juntava na guarita para ficar olhando o Opala subir a ladeira. Porque daí na hora que subia a ladeira você dava aquela acelerada, dava aquele ronco mais, né? E nossa, era assim, meu, o pessoal se juntar pra ver. Ia trocar o óleo do Opala, nossa, era aquela coisa. E, então, assim, juntava um monte de gente lá pra trocar o óleo. Então, assim, aonde você vai, você chama atenção. Você vai na padaria, você vai arrumar alguém pra conversar, dizer, o meu tio tinha um desse, eu viajei. Sempre tem alguém falando. E você chega de carro novo, cara, ninguém liga pra você. É engraçado isso. Talvez eles achem que se você tá com um carro novo, você é metido, não sei. Mas é muito diferente você chegar nos lugares de carro antigo. Dirigindo. Até no guincho chama atenção. Passa um carro antigo no guincho, você olha. Ah, olha esse Mustang aqui. Meu Deus, olha que bonito o Mustang lá no guincho, né? Então chama muita atenção, muito mais que carro novo. Eu acho que carro antigo chama atenção no mesmo nível de um Porsche. De um Porsche pra cima. Carro antigo é mais fácil de mexer. A mecânica é simples. Meu avô, meu pai tinha um Fusca. Ele amarrava com arame. É tudo muito fácil, é tudo muito tranquilo. Mito total. Você pode mexer no Fusca aí, pega o canal dos caras que tem aí, do Tonela, que mexe com Fusca. Vai ver se é fácil, se não tem que ter as manhas para mexer no Fusca. Vai ver se não. Pega os canais aí de Mustang, Batistinha. Canais de gente especializada em carro antigo, vai ver se é bolinho fazer isso. Pega o seu mecânico novo que tá aí.
Ah, mas mecânico novo, ele não sabe mexer porque ele só sabe trocar peça, ele só sabe olhar o scanner. Vai nessa. Vai nessa. É difícil. É difícil você dar um aperto na suspensão de uma Belina, aquelas barras de estabilizadora, pivô. Se você não apertar que nem homem, fica frouxo o negócio, entendeu? Vai acertar o alinhamento do Opala com cambagem regulável para você ver, entendeu? Que tem aquelas chapinhas que você vai pondo ali para fazer assim a cambagem. Nunca que carro antigo é mais fácil de mexer, nunca foi, nem na época dele. Carro novo é mais tranquilo de mexer. Ah, mas é porque os caras é Nutella. Não é porque os caras é Nutella, é porque é difícil mesmo. Você tem que ter anos e anos de janela para poder mexer no carro antigo. Você mexe e ainda não fica bom. Carro novo é mais seguro. É verdade. Como eu já falei na questão do conforto, o carro novo também ele vai ter um freio mais eficiente. Eu tive um caso de um cliente da minha oficina que tinha um Fusquinha. Era a coisa mais linda. A esposa dele chegou, pegou o Fusquinha para ir trabalhar, bateu no estacionamento. Por quê? Porque ela estava acostumada a chegar com o carro dela e frear e parar na vaga, naquela velocidade. Ela foi chegar na mesma velocidade para manobrar o Fusca, o freio não deu conta. Tem carro antigo que tem freio a lona na dianteira. Aqueles Mustang, alguns Dodges dos primeiros que veio para o Brasil, chega a ter freio a lona na dianteira. Imagina isso para descer a serra. O Fluida Dot 3, ele contamina com água numa temperatura mais baixa, né? E você tem outras questões também. A questão do carburador é muito delicada. Você qualquer coisa tira aquele negócio da regulagem. Entra um cisco ali, passa um cisco pelo filtro, já era. Se andar na reserva, você vai estar sempre com o carburador sujo. Você não tem airbag, você não tem controle de tração, você não tem ABS, você não tem nada, só testa o para-choque. Fora a arquitetura do carro, né? Como eu já falei anteriormente, que você tem a Kombi com o tanque em cima do motor, né? Praticamente uma churrasqueira, né? E o último item, e não menos importante: esposas sempre odeiam carro antigo. Mito ou verdade? Salvo raríssimas exceções, é verdade. Seu carro pode estar tinindo, ele pode estar maravilhoso, mas ela nunca vai concordar que o carro antigo é melhor. Ou o volante é esquisito, ou ele é manual, ou ele faz muito barulho, fede quando liga, pode ter já aqueles primeiros catalisadores lá do ano de 94, pode ter sistema de canister e emissão de poluentes que tinha na Chevrolet do Monza. Se for carburado então, nossa, a mulher chega até a chorar, mas não é de emoção, é daquela quentura do combustível saindo do escapamento, né? Então assim, elas nunca vão gostar, sempre vai faltar alguma coisa, e elas sempre vão reclamar. E preço de peça também, você sempre não pode falar exatamente quanto você pagou. Então, se você trocou uma peça de R$1.000, você vai ter que dizer que é 500 ou simplesmente não falar. É quase uma amante o carro antigo. Então, as esposas odeiam. E elas deviam gostar, porque se o cara tá mexendo com o carro antigo, ele não tá mexendo com fuleiragem, né? Ele tá mexendo com o carro antigo ali. Ele vai no encontro de carro onde só tem homem que gosta de carro antigo, muito difícil ter mulher. Tá falando de carburador, de para-choque, sujeira. Então elas deviam, na verdade, gostar, mas elas não gostam. E aí, me conta, tem mais algum mito ou verdade de encontro de carros antigos que você tem para adicionar? Comente aí nos comentários, mantendo sempre o respeito e a boa convivência. E se você gostou do vídeo, vai ter a segunda parte falando sobre os carros que eu tive. Então eu vou falar um pouco da minha experiência na real, dos carros que eu tive, vou mostrar as fotos deles e vou contar um pouco da história deles também, que é bem bacana. Mas pra mim o carro antigo ele faz parte assim do meu DNA. Então eu tive 3, hoje eu tenho um só. Mas esse carro eu ando com ele, eu viajo, eu gosto dele, eu fiz algumas modificações. Procuro manter mais perto do original, mas fiz algumas modernizações nele para poder rodar. E pra mim carro antigo é vida, tá bom? E cada um, né? Opinião é igual bunda, né? Cada um tem a sua pra cuidar, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.